Olá, bendito, bendita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa quinta-feira, dia 25 de junho, para a liturgia diária. Eu espero esse momentinho para a gente rezar juntos. E eu sou muito grato a Deus por ter esse espaço de comunicação e de oração numa família estendida. É tão bom a gente se sentir com alguém do lado para rezar junto, com alguém que também, aonde quer que esteja, a gente faz essa sintonia pelo Espírito Santo de Deus, pela uma mesma busca a palavra do Senhor para iluminar a vida aqui e agora. Deixemos ser iluminados pela palavra de Deus. Vamos ouvir. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Eunatã de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isso aconteceu no 8º ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados, e todos os ferreiros e serralheiros. Só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia, e do mesmo modo exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de 7.000, os ferreiros e os serralheiros em número de 1.000. Todos os homens capazes de empunhar armas foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis. Profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aquelas que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos os demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, hoje na primeira leitura que ouvimos do segundo livro dos Reis, um relato dos piores golpes sofridos pelo povo de Deus, o povo de Israel. E aí nós temos um aqui que a gente quer lembrar. O rei Joaquim, filho de Noestã, a mãe, subiu ao poder aos 18 anos em Jerusalém. Em 3 meses de governo, ele desgastou o povo e desagradou o Senhor por essas atitudes, com as suas ações que coloca o povo em risco, que enfraquece a luta desse povo, a organização desse povo, que perdeu a identidade, a soberania, e que agora a cidade foi invadida e situada pelo exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que roubou todos os bens e levou o povo para o exílio. Olha o que provoca uma atitude de uma autoridade. É muito sério isso, é muito grave isso. Aqui desse meninão, Joaquim, só porque da família ele ascendeu ao poder e aí de repente fez o que estava na sua cabeça, sem levar em consideração a história, sem levar em consideração a necessidade do povo, etc. E dá uma assinada lá e pronto. E daí põe o povo tudo no sofrimento, na desgraça. Os profetas já haviam anunciado que Deus não queria rei para governar o povo. Porém, o povo pediu rei. Rei significa arreio. Para o povo, chicota, opressão. Eles pediram e Deus permitiu. E o povo fez, nesse tempo dos reis, uma experiência muito triste, muito sofrida. E aqui a gente tem um dos textos cruciais do rei Joaquim, com essa sua atitude ainda de um adolescentão, 18 anos, assumir um poder, ascender o poder, sem saber o que fazer e pôr em risco a vida do povo naquele momento. Jesus, no Evangelho, ensina aos seus discípulos como vencer os desafios da vida. E diz, entre aspas, feliz de quem ouve a palavra e a pratica. Esse que ouve a palavra e a pratica, Jesus continua,
constrói a sua casa sobre a rocha, nos fundamentos cristãos. Este homem morará nas alturas. Este homem será bem-sucedido. Este homem continuará construindo, vencerá o propósito que pensou, realizará o sonho desejado, almejado. Mas infeliz daquele que ouve a palavra e não põe em prática, que constrói a sua casa na areia. É uma imagem simbólica, mas que nós podemos quase que imaginar e ver essas enchentes tão cruéis que nós vimos acontecer, e aquelas casas às vezes na beira do rio que vai chegando a enchente e leva embora. Por quê? Porque está construído num lugar perigoso, porque está construído num solo movediço, num solo que não dá segurança, então aquela casa vai ruir. Veja, Jesus diz que aquele que ouve a palavra e não pratica vai ser assim, vai ser abatido, vai ser destruído, vai provocar danos para si e para os outros. Mas que aquele que constrói a casa sobre a rocha terá toda a segurança. A rocha é a palavra de Deus que ilumina, que conscientiza, que dá força, que assegura o projeto de Deus aqui e agora. Quero agradecer sua companhia e pedir, se possível, curtir, comentar, compartilhar. Deus abençoe você hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.